Salve, salve, galerinha! Ó a gente aqui de novo. Hoje a gente vai aprender sobre os 5 tipos de sujeito. Mas você precisa aprender muito bem o conteúdo do vídeo anterior para poder assistir esse, porque aí o conteúdo vai ficando mais difícil. Bom, não se esqueça disso. Tá com dúvida? Dá uma pausa nesse vídeo, assiste o vídeo anterior sobre sujeito e predicado e aí vem fazer os exercícios junto comigo nesse vídeo aqui, ok? Tá bom? Roda a vinheta! Primeiro tipo de sujeito, sujeito simples. O nome já está dizendo, é o mais fácil de todos. Por que, tio Clécio? Porque o sujeito simples, ele apresenta um único ser, um único núcleo. Como assim? Vamos para o exemplo. O menino andou de bicicleta. Quem andou de bicicleta? O menino, um único ser, um único núcleo, ok? Então, sujeito simples é quando apresenta um único ser ou um único núcleo. Acompanhando o sujeito simples, a gente encontra o sujeito composto, que também é outro muito fácil. O sujeito composto é aquele que apresenta, a palavra composto já está dizendo isso, é aquele que apresenta mais de um ser ou mais de um núcleo. Vamos para um exemplo? Eduardo e Mônica foram ao cinema. Quem é que foi ao cinema? Eduardo e Mônica. Então é mais de um. Se é mais de um, é composto, sujeito composto. Terceiro tipo de sujeito, sujeito oculto. O sujeito oculto é um tipo de sujeito que quando eu leio a frase, eu sei que ele existe, eu consigo identificar ele, mas ele não está aparente na frase. Vamos para um exemplo? Viajou ontem à noite. Quem viajou ontem à noite? A frase não está dizendo, mas eu sei. Quem viajou? Ele. O verbo já se liga, o verbo já identifica os pronomes. Ok? Nesse caso, viajou ontem à noite. Quem viajou? Ele. Quem viajou? Ela. Então, eu sei que foi ou ele ou ela. Então, é um sujeito oculto. Vamos para outro exemplo. Fiz minhas tarefas. Qual é o verbo? Fiz. O verbo já está dizendo qual é o pronome. O verbo já está dizendo quem é o sujeito. Se fiz, quem é? Eu. Então, qual é o sujeito aí? Eu. Então, ele é um sujeito oculto. Ele não está claro, assim, visto na frase, mas eu consigo identificar ele através do verbo. Esse é o sujeito que eu aprendi mais rápido. Você sabe por quê? Porque eu era um sujeito oculto toda vez que minha mãe estava com a sandália. Estava querendo me dar uns surupapos. Então eu era um sujeito oculto. Era muito difícil ela me encontrar. Entendeu? Não é fácil? Sujeito oculto é aquele que existe, você consegue identificar, mas ele não está nítido. Tá bom? Ele está escondidinho. Você precisa consultar o verbo para poder saber quem é. Quarto tipo de sujeito que a gente vai ver hoje é o sujeito indeterminado. O sujeito indeterminado é aquele que a gente sabe que existe, mas a gente não consegue identificar ele. Normalmente, os sujeitos indeterminados, eles se apresentam ou apresentam
a terceira pessoa do plural dos pronomes pessoais. Eles. Então, na hora que você observar o verbo e o verbo se ligar à terceira pessoa do plural dos pronomes pessoais eles, então você já sabe que é um sujeito indeterminado. Vamos, por exemplo? Falaram mal de você. Quem falou? Essa é a pergunta. Quem falou? Alguém. Esse alguém é eles. Eles não tem como identificar. Então, é um sujeito indeterminado. Mais um exemplo. Viram você na escola. Quem é que viu você? Eles? Elas? Ninguém sabe. Por isso que é sujeito indeterminado. Quinto tipo de sujeito. Oração sem sujeito. Essa é uma das que parecem fáceis, mas é um pouquinho difícil porque você tem que se concentrar. Mas tem uma dica. Normalmente, as orações sem sujeitos indicam fenômenos da natureza. Aí fica fácil, não é verdade? Então, as orações sem sujeitos são identificados ou pelos fenômenos da natureza ou pelos verbos impessoais. Haver, ser, estar e fazer, quando se referem à questão de tempo. Então, essas são as orações sem sujeito. Vamos para um exemplo? Choveu ontem à noite. Choveu, fenômeno da natureza. Então, oração sem sujeito. Mais um exemplo. Havia abelhas na casa. Havia, verbo impessoal. Lembre-se, havia, ser, estar e fazer. Vamos para mais um exemplo? Faz 2 anos que não vejo meu pai. Faz, que é o verbo impessoal, tá bom? Então esse é a oração sem sujeito. Quando junta tudo, parece que complica, né? Vamos fazer um exercício para tirar todas as dúvidas? Mas antes, dê uma pausa no vídeo, volte todas as explicações que tio Aclésio deu e aí você faz o exercício junto comigo. Vamos lá. Classifique o sujeito das orações a seguir. Então a gente vai identificar e vai classificar os sujeitos como simples, composto, indeterminado, desinencial, que é o sujeito oculto, e oração sem sujeito. Como a gente tem pouco espaço na tela aí, então a gente vai colocar só uma letrinha para identificar cada sujeito. Vamos lá? Letra A. A Escrava Isaura foi uma excelente novela. Qual é o verbo? Foi. Aí eu faço a perguntinha. O que foi ou quem foi uma excelente novela? A Escrava Isaura. Quantos núcleos tem? Quantos seres esse sujeito está falando? Um só. Então é sujeito simples. Então bota assim, ó, simples. S de simples. Vamos para a letra B. Todos estavam felizes. Qual é o verbo? Estavam. Quem estava feliz? Todos. Todos? Todos quem? Eles? Elas? Alguém estava. Eu sei que existe, mas não consigo identificar. É sujeito o quê? Indeterminado.
Quer ver o segredo? O verbo estavam se liga a que pronome pessoal? Terceira pessoa do plural. Eles. Eles estavam. Ó, a dica. Letra C. Bateram na porta. Qual é o verbo? Bateram. Quem bateu na porta? Novamente, eles bateram na porta. Sujeito indeterminado. Letra D. Ah, essa é fácil demais. Vamos ver, descobrir qual é o verbo? Trovejou. Trovejou, fenômeno da natureza. Se é fenômeno da natureza, é o quê? Oração sem sujeito. Então, eu vou botar aqui, ó. Oração sem sujeito. OSS. Abreviação, né? Letra E. Queremos muitas coisas ao mesmo tempo. Qual é o verbo? Queremos. Quem é que quer muitas coisas ao mesmo tempo? Esse verbo se liga a que pronome? Queremos? Nós queremos. Então é sujeito oculto. Por quê? Porque eu sei que ele existe, eu consigo identificar, mas ele está escondidinho ali. O nós está escondido, não está escrito ali nós. O verbo é que indica o pronome pessoal. Então, é um sujeito oculto. S-O. Letra F. Viajaste para Salvador. Qual é o verbo? Viajaste. Quem viajou? Tu viajou para Salvador. Então, é sujeito oculto. A mesma coisa da letra E. Sujeito oculto. Viajaste para Salvador. Por que sujeito oculto? Porque eu sei que existe. E o verbo está indicando que foi quem? Você. Então o sujeito aí é você ou tu. Tá bom? Letra G. Olha, maiorzão, grandão esse daí, ó. Amigos e parentes estão em meu Facebook. Qual é o verbo? Estão. Lembre-se que o segredo é identificar o verbo. Estão. Quem é que está no meu Facebook? Amigos e parentes. Quantos núcleos eu tenho aqui? Quantos seres eu tenho aqui? Eu tenho amigos e eu tenho parentes. 2. Então o que? Sujeito composto. Olha, tio Aclésio. Sujeito composto. SC. Tá fácil? Desse jeito? Letra H. A molecada jogava bola toda noite. Olha, bem rapidinho. Qual é o verbo? Jogava. Quem é que jogava bola? A molecada. Se só tem um ser, se só tem um núcleo, é sujeito o quê? Simples. Letra I. Vendia-se casa. Vendia-se. É o verbo. Quem vendia? Não sei. Ele? Não dá para identificar. Ele vendia-se? Não. Eles vendia-se? Não. Alguém vendia casa. Mas esse alguém eu não consigo identificar. Então é sujeito indeterminado. Olha aí.
Vamos para o último. Quero uma jaqueta nova. Estou até precisando de uma jaqueta nova. Uma jaqueta bem bonita para andar de moto por aí. É verdade. Quero uma jaqueta nova. Qual é o verbo? Quero. Quem é que está querendo a jaqueta nova? Lógico, eu. O verbo aí se liga à primeira pessoa do singular. Eu. Eu quero a jaqueta. Então, qual é o sujeito aí? Eu. Quantos núcleos tem? Quantos seres a frase está se referindo? Um. Então, sujeito simples. Olha aí. Não é tão fácil. É muita coisa para se estudar, mas dá para aprender. Não dá? É só prestar atenção e seguir as dicas de tio Aclésio. Olho no verbo. Ok? E aí, galerinha do meu coração, aprendeu? Lembrando, não aprendeu? Volte o vídeo e assista quantas vezes você precisar até aprender. Coloque nos comentários, coloque suas dúvidas. Tio Aclésio, eu fiquei ainda com essa dúvida. Aí ou tio Aclésio grava um novo vídeo, ou tio Aclésio fala com você, dando as dicas. Não se esqueça de deixar o seu recado nos comentários. Mas não se esqueça de deixar o seu like, de comentar, de compartilhar com seus colegas de turma, de escola e principalmente ativar o sininho para que você possa receber as nossas notificações. Você vai ser o primeiro a receber nossos vídeos assim que a gente postar, tá bom? Bye, bye!